nós chamamos de relações sociais. O desenvolvimento das relações sociais ao longo da história e a complexidade das suas relações, das relações sociais, das relações entre os indivíduos, fez com que nesse percurso histórico houvesse dentro das ciências sociais diversas áreas de especialização. É como se os pesquisadores, os indivíduos, fossem cada vez mais se especializando em sub-áreas. São essas sub-áreas que fazem as ciências sociais que nós iremos citar e ver uma a uma agora. Então imagina assim, as ciências sociais é um grande guarda-chuva. Dentro das ciências sociais nós temos diversas especialidades. O direito, a economia, as ciências políticas, a própria sociologia, a antropologia são algumas das especialidades das ciências sociais. Então, como falei, o guarda-chuva é enorme das ciências sociais e, dado a complexidade das relações dentro da sociedade, das relações sociais, das relações entre os indivíduos e entre os indivíduos e as instituições, nós tivemos aí o aprofundamento de diversas especialidades. Direito. Esta ciência não só estuda o fato jurídico, somente quem faz as leis, quem aplica as leis, quais são as leis para os transgressores. Não necessariamente. Ela também estabelece regras, normas e valores de conduta. Então é uma ciência bem mais ampla. Economia parte de um princípio de escassez. É o seguinte entendimento: para ele os bens materiais são finitos e daí sua produção e circulação constitui o que chamamos de economia de mercado. Essa economia de mercado é caracterizada pelo conflito entre oferta e procura. Então, a ciência econômica busca entender justamente esse processo de conflito entre oferta e procura a partir deste cenário de escassez dos bens materiais na economia de mercado. Antropologia, surgida no século XIX, tem como objeto fundamental de estudo a cultura. A antropologia tem como objeto de conhecimento o homem em todos os seus aspectos culturais. A antropologia ela busca estudar culturas diferentes da cultura europeia. E vale salientar que as primeiras pesquisas antropológicas foram realizadas no continente africano. Mas galera, presta atenção que nós temos muito a desenvolver nesse tópico de antropologia. Quer dizer que a questão do Enem vai cair perguntando para você o que é antropologia, qual o objeto de estudo da antropologia? Até pode cair, mas eu já disse a vocês no começo do vídeo e vou repetir. Ganha o aluno que tem a maior capacidade de compreensão do todo. E tá aqui uma ciência que nos vai fazer compreender o todo e linkar conteúdos. Porque, por exemplo, aqui o meu aluno tem que se ligar no seguinte: a antropologia surge no século XIX e no continente africano. Os caras querem estudar outros povos, saber como esses povos se organizam, como é a organização social deles. A pergunta é, por quê? Não é de uma hora para outra que esse sentimento de querer conhecer os povos africanos aflorou nos europeus. Lembre-se que toda a história das conquistas nós temos o eurocentrismo, a Europa no centro, esse pensamento do europeu no centro, como superior, sua religião como superior, o cristianismo. No século XIX nós temos o imperialismo, ou também conhecido como novo colonialismo. Por que eu estou falando isso? Primeiro porque as pessoas confundem muito. Os alunos confundem colonialismo com neocolonialismo. O colonialismo aconteceu lá por volta do século XVI, nas Américas. Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui através das grandes navegações e invadiram o Brasil, beleza? O neocolonialismo ou imperialismo foi já no século XIX e é idade contemporânea. Por que eu estou falando isso aqui nesse vídeo de sociologia? Primeiro porque os assuntos se interligam, beleza? Segundo, porque esse é o conteúdo que mais cai em história, idade contemporânea. E a idade contemporânea tem início com o imperialismo. As nações ricas como Inglaterra, França, Estados Unidos, por exemplo, que lá no período colonial era colônia da Inglaterra e teve que lutar por libertação, contra a sua metrópole e proclamou sua independência virando Estados Unidos da América. Antigamente era 13 colônias, agora no século XIX ele passa a ser uma nação imperialista. E vale salientar, esse imperialismo acontece no continente africano e no
no continente asiático. As Américas já haviam sido dominadas desde o século XVI. Então os caras entram na África e na Ásia e dividem tudo entre eles. As grandes nações, as nações mais poderosas e ricas do mundo. Vale salientar aí o Japão também, viu? Que era uma grande nação imperialista. Ora, se todo mundo quer as terras, o que é que isso vai gerar? Conflitos. E nós vamos ter a Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Acaba a Primeira Guerra Mundial, nós teremos o Entre Guerras, marcado por dois fenômenos, dois acontecimentos históricos importantes. Crise de 1929. Com a crise, espalha no mundo as ideias socialistas, porque durante a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Revolução Russa, a primeira revolução socialista do século XX. Não esquece isso. Professor, por que você está falando isso? Para um pouquinho, calma, que daqui para o final da aula vai dar para entender, a gente ainda vai estudar muito isso. Não quero entender tudo de uma vez só. Mas só para você lembrar, ter essa recordação de que, por exemplo, nós veremos os clássicos da sociologia. Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Comte vai lá e cria a sociologia, abre as portas para esse olhar sobre a sociedade, influencia muito Durkheim. Depois vem Max Weber e Karl Marx. Aí eu quero enfatizar Karl Marx. Se você não tem Marx, você não tem, por exemplo, a Revolução Russa, que segue os princípios idealizados por Marx e Engels. E vale salientar que lá no final da Idade Contemporânea, se você não tem as ideias socialistas de Marx, você também não tem a Guerra Fria, que é a guerra entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Mas calma, antes de chegar lá, deixa eu te explicar. Idade Contemporânea, o que é que marca? Essa fase que mais cai na prova de história do Enem. Imperialismo, por isso que está surgindo a antropologia aqui, que eles querem conhecer os povos para dominá-los. Isso, não esqueça disso. 2. Vai ter a Primeira Guerra Mundial por conta dos conflitos do imperialismo. Depois da Primeira Guerra Mundial eu tenho a crise de 1929, o mundo fica quebrado, então avança as ideias socialistas no mundo. O mundo segue o exemplo, ou quer seguir o exemplo da Rússia, que tinha feito uma revolução. Muitos países, para que não houvesse no seu território uma revolução socialista, aderiram ao fascismo, aos regimes totalitários. Os mais importantes é o nazifascismo. No Enem cai os 4, viu? Nazismo, fascismo, salazarismo e franquismo. Beleza? Espanha, Portugal, Alemanha e Itália. Depois disso, vai ter a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, derrubando os regimes totalitários, o nazismo e o fascismo vai ruir, vai ficar uma guerra chamada de Guerra Fria, entre uma disputa pela hegemonia no mundo do bloco socialista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América. Então aqui só vai um resumozinho breve da Idade Contemporânea, porque cai muito. Percebam, a sociologia surge nesse momento. Surge como uma ciência para compreender a sociedade com o objetivo também de dominação. Da classe dominante dominar a classe subjugada, né? Surge aí o proletário, como nós veremos. Fica até o fim desse vídeo, que eu vou dar todo o contexto histórico, tópico a tópico, e você vai entender que surge aí o proletário, que a burguesia está em ascensão, enfim. Segura aí um pouquinho, mas já garante essa visão. A antropologia, por exemplo, na África, surge aí no século XIX, já está extremamente ligada ao imperialismo que está ocorrendo no mundo, onde a África e a Ásia estão sendo invadidas pelas nações poderosas, pelas ricas nações do mundo. Inglaterra, França, Japão e assim vai. Só mais uma dica, não esquece, colonialismo do século XVI, lembra aqui da colonização do Brasil, um domínio de uma metrópole sobre uma colônia. Imperialismo do século XIX é no continente asiático e africano. Aí lembre aí de dois personagens históricos para recordar: Mahatma Gandhi na Ásia, na Índia, lutando contra a dominação dos ingleses, com o que ele propôs, né, que era a desobediência civil, e lembrar do Nelson Mandela, um grande nome, uma grande figura histórica na luta contra o apartheid na África do Sul, beleza? Então, mais ou menos com essas duas figuras, você vai lembrando, vai bombardeando a sua cabeça das informações de que aqui, nesse advento, nesse surgimento da antropologia, da economia, da própria sociologia, é uma tentativa de usar a ciência para dominar, e a ciência sempre vai ser usada para a dominação da classe que está no poder, beleza? Então vamos lá, ciência política.
não fica atrás da antropologia, tanto que surge nos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Qual é o interesse? Entender as formas de poder, entender o Estado, entender os partidos políticos, entender as organizações políticas, e aí a ciência política faz diversas pesquisas estatísticas, realiza pesquisas eleitorais, estuda grupos e partidos políticos, estuda o Estado, estuda as formas de governo. Então, sempre que tiver uma eleição, você vai ver algum cientista político fazendo sua análise sobre os movimentos políticos dos partidos, dos políticos, do próprio governo, levantam teorias sobre o Estado e assim por diante. A sociologia procura entender como a esfera social se manifesta e conserva seus valores. Além de possuir um caráter científico, ela procura intervir no processo social de maneira a solucionar os diversos problemas que afetam as sociedades contemporâneas. Basicamente, sociologia é o estudo da sociedade. Sócio e logos. Logos vem de razão, entendimento, conhecimento, assim como eu expliquei em antropologia. Antropologia, o estudo do homem, sociologia, o estudo da sociedade. Basicamente, o objeto de estudo da sociologia é a interação social. As instituições sociais, os grupos sociais, os indivíduos em sociedade. As ciências sociais tendem a se relacionar de forma interdisciplinar, transdisciplinar, dada a complexidade da sociedade. Imagina, não dá para responder a todas as questões complexas, profundas da sociedade só a partir de uma análise antropológica, ou só a partir de uma análise da ciência política, ou só a partir de uma análise da sociologia. Então, a tendência nas ciências sociais é de uma interdisciplinaridade dessas diversas especialidades que eu acabei de explicar para vocês. O contexto histórico do surgimento da sociologia. Agora sim fica extremamente interessante, porque é aqui que nós temos a dimensão do todo, que a gente consegue conectar conteúdos. E aqui a gente também vai tirar alguns mitos, e eu falo mito no sentido de algumas inverdades em relação ao conhecimento sociológico e o que veio antes dele. Por exemplo, desde a Grécia Antiga se pensa a sociedade. Por exemplo, com Platão com seu livro A República e com Aristóteles com seu livro A Política. Eu podia fazer um breve resumo tanto de Platão quanto de Aristóteles, mas tem vídeo nosso sobre a política em Platão e sobre a política em Aristóteles. Eu vou colocar aqui os links na descrição desse vídeo e você pode assistir. Desde lá, os filósofos gregos pensavam a sociedade, a melhor forma de se viver, o que é política. Desde a Grécia Antiga, os filósofos já discutiam a sociedade. Essa discussão não é uma discussão da modernidade, da idade contemporânea. Essa discussão rola desde a antiguidade. Qual a melhor forma de organização da sociedade? Como se alcançar o bem comum? Qual a melhor forma de governo? Então, por exemplo, política já era discutido. E lembrando, Aristóteles diz: o homem é um animal político. Quando ele diz o homem é um animal político, o que Aristóteles quer dizer é que o homem é um animal social. Já se entendia o homem como um animal social. E aí vale salientar que em sociologia tem dois exemplos muito fortes, assim, de Amala e Kamala, duas meninas que foram encontradas vivendo como animais. Eu podia contar essa história com mais tempo aqui, mas eu vou fazer um vídeo só sobre Kamala e Amala e Vito de Aveyron. É um menino que foi encontrado vivendo entre lobos. Ele caminhava de quatro, né, apoiado nas mãos e cotovelos e nos joelhos e pés, e nunca conseguiu se socializar. Isso demonstra bem que o que nos torna humanos é a sociedade. Digo humanos com capacidade de produzir cultura, né, de conviver em sociedade. Então Aristóteles dizia que o homem é um animal social. Lá naquela época, na Idade Antiga, já havia uma preocupação em compreender o homem em sociedade, compreender os indivíduos em sociedade. Havia, por exemplo, na Grécia Antiga, vale salientar aqui em Atenas, a discussão sobre a democracia. Então percebam, não é uma discussão só dos dias atuais, muito pelo contrário. Se você pega na Idade Média, por exemplo, você tem Agostinho. Agostinho vai escrever o livro Cidade de Deus, no qual mais ou menos ele faz uma reflexão sobre a melhor forma de organização política na Idade Média, durante o período que a igreja tinha maior poder político e havia um teocentrismo.
Deus no centro de todo e qualquer pensamento, de toda e qualquer produção filosófica. Mas também não vou falar muito sobre isso, porque tem vídeo aqui no nosso canal, vai estar o link na descrição só sobre política na Idade Média. Então você pode acompanhar a política na Idade Média. Professor, por que você está falando sobre isso? Estou falando sobre isso para contextualizar que a Idade Média vai do século V ao XV. Eu já falei isso em muitos vídeos, vou repetir aqui mesmo sendo chato, mas muito brevemente. Para você que está chegando aqui agora e ainda não sabe isso, vai lá nos meus vídeos e dá uma pesquisada, mas eu vou adiantar. Se você não sabe que a história é dividida em 4 fases, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, é a mesma coisa que em matemática você não sabe as 4 operações básicas: multiplicação, soma, divisão e subtração. Beleza? Então é extremamente importante saber que você teve a Idade Antiga, aí do século V ao século XV a Idade Média, e aqui tem o surgimento da Idade Moderna com o Renascimento. O Renascimento provoca diversas transformações na sociedade, porque ele visa renascer a razão grega. Lembrando que durante a Idade Média, quem ficou à frente da razão foi a fé. Por quê? Porque o pensamento era teocêntrico, as artes eram teocêntricas, a filosofia era teocêntrica. Quase que não houve avanço científico. Vejam o que fizeram com Giordano Bruno, o que fizeram com Galileu, ou todos aqueles que ousaram produzir ciência durante a Idade Média. Com a Idade Moderna e o advento do Renascimento, essa tentativa de renascer a cultura greco-romana, trazer de volta a razão ao centro, com o antropocentrismo também, trazer de volta o homem ao centro, vai ter mudanças bruscas na sociedade. Isso no início da Idade Moderna. Cuidado para não confundir Renascimento, início da Idade Moderna, com o Iluminismo, que é um movimento da Idade Moderna, mas fim de Idade Moderna, passagem para a Idade Contemporânea. Trata-se do conjunto de ideias contra o antigo regime, que visou derrubar o rei do poder e a própria igreja que apoiava o rei. Já não era mais a igreja que tinha o poder total. Na Idade Moderna o poder estava nas mãos dos reis absolutistas, e os iluministas vão vir para derrubar o antigo regime, e surge então o mundo contemporâneo, pensado pelos iluministas com o processo das revoluções burguesas, a burguesia subindo ao poder. Isso a gente vai ver tópico a tópico agora no contexto do surgimento da sociologia. Mas já vou adiantar para vocês que esses filósofos, os filósofos iluministas, provocaram novamente rupturas, transformações sociais que precisavam ser explicadas, compreendidas, e é nesse cenário de transformações sociais, de passagem, por exemplo, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que vão surgir as ciências sociais. Todas as que a gente falou até aqui: antropologia, a sociologia, a ciência política, enfim. Por exemplo, os contratualistas vão tentar entender o que é o Estado. Para que serve o Estado? Qual a origem do Estado? O cara que nunca deixou de cair é renascentista, por exemplo, é Maquiavel. Maquiavel nunca deixou de cair no Enem. Dos iluministas, Rousseau, por exemplo, que vai dizer que o homem é puro, a sociedade que o corrompe, defendendo as liberdades democráticas. Então vejam, o mundo está em transformação, e é nesse cenário de transformação que surgem as ciências sociais. Mais especificamente, é nesse cenário que surge a sociologia, como uma tentativa da ciência de compreender a sociedade, os indivíduos em sociedade, as relações sociais. O nome do cara que vai iniciar essa abordagem é Augusto Comte, com o positivismo. Mas a gente vai falar sobre Augusto Comte mais à frente. Agora vamos ver tópico a tópico do contexto do surgimento da sociologia. Então fica ligado nisso para entender o todo. Pessoal, em meio ao iluminismo, a Europa se viu em meio a diversas mudanças e transformações sociais. Precisavam ser explicadas. Em especial as revoluções burguesas, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, onde a burguesia toma o poder político, mas sobretudo a Revolução Industrial, que muda para sempre a produção da humanidade, as relações de trabalho. Então, a sociologia nasce nesse momento de necessidade de compreensão da sociedade, inclusive necessidade da nova classe que ascende ao poder, a burguesia, de compreender a sociedade para poder dominá-la, compreender as relações de trabalho, compreender as relações sociais, dentre outras. Esses acontecimentos proporcionaram a criação de um cenário de instabilidade e contradição. São eles: a ascensão da burguesia, o investimento em tecnologia, a consolidação do processo de industrialização, o aumento da produção,
o aparecimento do proletariado e a sua consciência de classe, o surgimento de um grande número de desempregados, o êxodo rural e o consequente processo de urbanização, a acentuação da miséria e das injustiças sociais. Então vamos lá. Primeiro nós temos a ascensão da burguesia. A burguesia vai subir ao poder como classe dominante. Vai derrubar o antigo regime, motivada pelas ideias iluministas. Então percebam, é nada mais nada menos do que o iluminismo sendo colocado em prática. Olha, se você for ler iluminismo num livro, muito provavelmente você pode ter dificuldade de conceituar iluminismo. Iluminismo nunca deixou de cair no Enem. E eu vou te dar uma dica para o iluminismo. O iluminismo é um conjunto de ideias contrárias ao antigo regime. O que é o antigo regime? O rei no poder, o Estado absolutista ou a monarquia absolutista e a igreja, formando o estamento superior. Nobreza mais o clero. Quem estava abaixo na Idade Moderna? Toda a plebe. Dentro da plebe você tem os artesãos, você tem camponeses, você tem a burguesia. Todos juntos vão tomar o poder. Mas quem fica com o poder é a burguesia, através do que ficou conhecido como revoluções burguesas, que também nunca deixou de cair no Enem. Ou vai estar a Revolução Francesa, ou vai estar a Revolução Inglesa, ou está a Revolução Industrial, ou independência dos Estados Unidos. Sempre uma das quatro estarão na prova do Enem. Tô dizendo que Revolução Industrial e Revolução Norte-Americana sejam revoluções burguesas não, viu? Mas é sim a burguesia dos Estados Unidos que está subindo ao poder, e a Revolução Industrial é a consolidação da burguesia que sobe ao poder. Porque veja o segundo tópico aqui, investimento em tecnologia. À medida que tem investimento em tecnologia, você tem o aumento do processo de industrialização e o aumento da produção. Então, o que é que surge aí? A classe que está vendendo a sua força de trabalho, que é o proletariado. O que é o proletariado? Aquele que tem a força de trabalho para vender. Quem é o burguês? O burguês, aquele que tem o capital para comprar a força de trabalho do proletariado e o dono da máquina, ou seja, o dono do capital. Esse proletário já surge com consciência de classe. Então, por exemplo, se liga que no mundo começa a crescer os ideais socialistas. Desde a Primeira Guerra, nós já temos uma nação que se tornou socialista, a Rússia, em 1917. Fica a dica aqui, viu? Então, temos o surgimento de um grande número de desempregados, uma vez que as máquinas passam a ocupar o mercado de trabalho e as condições de trabalho são cada vez mais precárias, porque a burguesia estava de olho no acúmulo de capital. Leis trabalhistas aqui, nem pensar. Então nós temos nesse processo um grande êxodo rural. Se a população na Idade Média correu para os feudos, na Idade Moderna começou a voltar para os centros urbanos com o renascimento comercial e o renascimento urbano, agora aqui é que vai ter um êxodo rural imenso, nunca antes visto na humanidade. Todo mundo indo para as cidades em busca de trabalho neste mundo industrializado. O problema é que tinha muitas máquinas no processo de industrialização, nós tivemos muitos desempregados e diversos processos de revolta e revoluções. O último tópico nem precisa falar muito, trata-se de um mundo extremamente desigual e injusto. Vou deixar aqui um filme, Os Miseráveis, na verdade é um musical. Cara, assistam, basicamente vocês vão compreender em que contexto a sociologia surge. Surge neste contexto de revoluções burguesas a partir das ideias iluministas e do avanço do processo de industrialização, com êxodo rural, desemprego e todo esse pacote que vem com essas transformações. Beleza? Então sempre que pensar em sociologia, pensa nesse mundo moderno, não, a gente já está iniciando a contemporaneidade, onde a burguesia sobe ao poder, processo de industrialização, êxodo rural, injustiça, desigualdade, aumento da miséria, aumento da tecnologia e aumento de desempregados, enfim. É nesse contexto que surge a necessidade de interpretar e compreender a sociedade urbano-industrial, além de se explicar a nova ordem social, política e econômica, porque houve uma transformação completa, radical na sociedade. Vou deixar a dica aqui, eu fiz um vídeo, a diferença entre revolução e mudança social. Aqui o que está acontecendo é um processo revolucionário, a burguesia sobe ao poder não com flores, e sim com muita violência, e fazendo uma mudança abrupta na sociedade, uma mudança radical em um curto espaço de tempo, beleza? Assiste esse vídeo que você vai entender bem o que é revolução e o que é mudança social e diferenciá-las. Então aqui nós estamos tendo um processo revolucionário, uma mudança completa na política, na economia,
e na sociedade. E a sociologia vem para tentar compreender isso. Compreender para que as pessoas vivam melhor? Não necessariamente. Compreender para que sirva de subsídio para o domínio da burguesia. A burguesia não vai investir em uma ciência social, na sociologia, por exemplo, senão para compreender as relações sociais e se manter no poder. Lembrando que o poder da burguesia é um poder recente, ela acabou de chegar ao poder. Então a sociologia nasce neste contexto. Então a sociologia surge no século XIX com todo esse arcabouço teórico e método científico e um objeto de estudo bem definido. A sociedade. Surge no século XIX com Augusto Comte, mas é a partir do século XX que ela vai ganhar força. O método científico é o método da experimentação. O que é que a sociologia vai fazer? Vai pegar o método das ciências naturais de experimentação e vai trazer para compreender a sociedade. Isso Augusto Comte vai fazer com o positivismo, mas a gente vai ver Augusto Comte mais à frente. Então, a sociologia é a ciência que estuda os fenômenos sociais, procurando refletir sobre eles e tentando explicá-los. Tentando explicá-los por meio de certos conceitos, técnicas e métodos científicos. Seu campo de estudo é toda a organização da sociedade e tudo o que acontece com seus integrantes. Prestem atenção. Há um ponto que está claro. Todos nós vivemos numa teia complexa de causas que dita muito do que vemos, sentimos e fazemos. Nenhum de nós é totalmente livre. Na verdade, podemos escolher nosso caminho na vida cotidiana, mas nossas opções são sempre limitadas. Isso reforça a ideia sociológica de que o homem é produto e produtor de sua cultura. Ele constrói o seu meio e é por este construído. É um processo dialético. O homem interfere na sociedade ao passo que a sociedade também constrói este mesmo homem, interfere nas escolhas desse homem. Ou seja, em resumo, o homem é um produto da sociedade. Isso não quer dizer que nós não tenhamos subjetividades, porque cada pessoa ela assimila os estímulos sociais de forma diferente. Pessoas criadas da mesma forma podem ser pessoas totalmente diferentes, porque cada estímulo social que vai sendo captado por esses indivíduos diferentes podem e serão provavelmente de formas diferentes. Então são indivíduos diferentes que interagem com a sociedade, isso quer dizer que influenciam na sociedade ao passo que são produto dela, que são sempre influenciados pelo meio social ao qual ele está exposto, ao qual ele vive, ao qual ele vivencia. A sociologia explora todas as estruturas sociais que ditam a vida social. Examina todos os processos sociais, tais como desvio, crime, divergências, conflitos, migrações e movimentos sociais, que fluem através da ordem social estabelecida socialmente e busca entender as transformações que esses processos que provocam na cultura e na estrutura social. Enfim, isto é a sociologia, que será objeto aqui de estudo nosso durante muito tempo. Espero que vocês continuem aqui assistindo os vídeos de diversos temas de sociologia. Eu já indiquei um aqui, por exemplo, a diferença entre revolução e mudança social. Mas agora nós vamos estudar Augusto Comte, que é o cara que vai criar a palavra sociologia, que primeiro vai usar esse conceito e que vai abrir os olhos de outros pesquisadores como Durkheim, por exemplo. Então vamos ver Augusto Comte, não perca essa aula, e depois veremos os clássicos da sociologia, e aí sim vai ficar bem bacana. Então não perca as próximas aulas, não deixe de dar o like aqui nesse vídeo e se gostar, compartilha com teus grupos de WhatsApp, beleza? Então te espero na aula de Augusto Comte, vai estar aqui o link na descrição.